pessoal, tudo bem? Estou de volta. Pessoal, como ouvir a voz de Deus? Pois é o tema que nós vamos falar hoje. Sim, tem como sim ouvir a voz de Deus. Mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e venha fazer parte da família, ok? Sim, pessoal, tem como sim ouvir a voz de Deus, tá? Deus realmente fala conosco, tá? Quais são as formas da gente falar com Deus? Pois é. Mas antes, eu quero explicar uma coisa. Deus, ele tem um modo de agir com cada um de nós. A forma dele se expressar comigo vai ser diferente dele agir, né, e falar com outras pessoas, tá? Ele conhece os seus filhos, tá? Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nossa expressão, ou seja, nosso modo de ser, tá? Ele tem... Nossa, Deus é maravilhoso. Ele tem um jeitinho especial de se comunicar com seus filhos. Ele conhece os seus filhos, né? Que somos nós, tá? A maneira que ele fala comigo vai ser diferente dele falar com outra pessoa, né? Porque tem pessoas que é super alegre, tem pessoas que é super fechadão, etc. Entendeu? Ou seja, a maneira dele falar, né, com seus filhos é diferente, né, de falar, né, cada um tem sua expressão, tá? A maneira que ele fala comigo vai ser diferente de outras pessoas, ok? Mas sim, tem como ouvir a voz de Deus, tá? Eu já escutei sim a voz de Deus de diversas formas. E já escutei também a voz do inimigo. Nossa, escutar a voz do inimigo é um ó, não recomendo, entendeu? Mas, quais são as formas de ouvir a voz de Deus, né? Para ele poder se expressar, tá? Pois tem sim as maneiras dele, né, de falar, de se comunicar conosco. Entendeu? A primeira forma, pessoal, dele, né, para você ouvir a voz de Deus é através da oração, tá? Você precisa ter um relacionamento afetivo, amoroso com o Pai Eterno, tá? Precisa demais da conta através de ter esse relacionamento. Não tem como ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Jesus Cristo, se não for através da oração, tá? Não é uma oração de 10 minutos que vai fazer você escutar a voz de Deus, tá? Desculpa, mas essa é a verdade. Na Bíblia, tá? Você tem uma ideia, até Jesus Cristo, quando estava em vigília com seus discípulos, os discípulos estavam dormindo, Jesus até perguntou, vocês não têm coragem de ficar 1 hora comigo em vigília? Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Ok? Sim, a melhor forma de você ter um relacionamento com o Pai Celestial é através de oração, tá? Você precisa, de fato, ter um relacionamento afetivo com o Pai, tá? Mas não é só através da oração. Não custa nada você pegar, amanhecer o dia, bom dia, Pai. Como o Senhor estás? Ou seja, você precisa ter esse relacionamento. Dar bom dia para ele, boa tarde, boa noite, né? Ou seja, precisa orar, precisa rezar, entendeu? Também, olha, a oração, pessoal, você faça a sua oração da maneira que você achar melhor. O importante
é ter um relacionamento com o Pai, entendeu? Não importa se você vai fazer de manhã, à tarde ou à noite, mas você precisa ter um relacionamento com o Pai, ok? E essa é a melhor forma, é através da oração. E de preferência nas madrugadas. Jesus deixa bem claro, eu amo aqueles que me buscam de madrugada, e os que me buscam de madrugada me acharão, ok? Essa é uma das formas, né? Não é só buscar Jesus durante o dia. Não acho que você precisa rezar durante o dia, é óbvio, mas na madrugada, né, é bem melhor, porque tá silêncio, só você e o Pai, né? Então, a melhor forma é através da oração. A segunda forma de ouvir a palavra de Deus é através da Bíblia. Tá? Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia constantemente. Tá? Não importa se você vai ler um versículo por dia, mas o importante é ter esse relacionamento, tá? A segunda forma é através da Bíblia. Você precisa, né, ler a palavra de Deus, ok? E a terceira forma, pessoal, que eu acho mais inesquecível de todas, né, além da oração, além de ler a Bíblia, mas, na minha opinião, o jejum é o melhor. Aí tem aquelas pessoas que não pode fazer jejum, tá? O que é jejum? É você se abster de alimento, você deixar de comer alimentos por um determinado tempo, tá? Não importa se é 6 horas, 8 horas, mas neste período você se dedicar a Deus, ler a palavra e a oração, tá? Para mim, o jejum, né, é o mais inesquecível, né? Ou seja, tem vários tipos de jejum. Tem o jejum de Esther, tem o jejum de 24 horas, o jejum de 40 dias. Hoje em dia, né, eu sei que Jesus ficou 40 dias, né, de jejum, sem beber água e comida. Porém, hoje em dia, dá para fazer esse jejum de 40 dias? Dá. Mas é aquele jejum, tá, de 40 dias, né, que você pode determinar, por exemplo, de meia-noite a meio-dia, todos os dias, durante 40 dias, e ter uma única refeição, né, você pode fazer isso. Ou o jejum de Esther, ficar 3 dias, né, sem comida total, né, só na base do líquido, né, porque o jejum de Esther é sem comida e sem água, né. Ou seja, eu não recomendo ficar sem água, porque o nosso corpo ele necessita de água, né. O nosso organismo não é como o organismo daquelas pessoas de antigamente, né, que ficava muito tempo sem jejuando, né. Ou seja, o nosso organismo hoje em dia é totalmente diferente do povo antigamente, tá? Mas sim, esse jejum de 40 dias dá sim dá para a pessoa fazer, sim, né? Ou seja, tendo uma única refeição, né? E você depois ficar só no jejum, né? O jejum e orando, né? Rezando e orando, né? E lendo a Bíblia, né? Então, dá sim para fazer. E o jejum de Esther, que é os 3 dias, né? Você vai determinar se quer fazer de 24 horas, de 6 horas, de 8 horas, mas sim, dá para fazer sim, tá? Eu já fiz, para falar a verdade, eu já fiz sim o jejum de 40 dias, eu já fiz o jejum de Esther de 48 horas. Eu, na verdade, embora que eu não era de muito ler a Bíblia, mas Jesus
né, na simplicidade, né, quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei a pesquisar sobre jejum, aí eu perguntei assim para Deus, qual o tipo de jejum que eu faço? Na mesma hora ele me respondeu, faça um jejum de 24 horas, né? Aí eu fiz. Só que assim, quando ele me disse para fazer o jejum total, sem comida e sem bebida, de 24 horas, praticamente, né? Quando foi, eu tinha pesquisado, eu tinha perguntado para ele, né? E quando foi no domingo, por exemplo, quando eu dei início ao jejum, na época, né, de 24 horas, ele me impediu de beber água. Mas mesmo assim eu bebi, só que depois eu não bebi mais, né? Fiquei sem comida e sem beber água dentro de 24 horas. Mas assim, a melhor forma para mim, né, é o jejum, tá? Você pode fazer vários tipos de jejum, você pode fazer um jejum por semana, né, ou 2 jejuns por semana, é você e Deus, né? Né? Ou seja, Deus, você e suas regras, praticamente, né? Porque Ele conhece os filhos dele, Ele conhece nós, ele conhece nossos pensamentos, nossos corações, Ele conhece, ou seja, a forma dele agir comigo é diferente de outra pessoa, entendeu? Deus, ele fala comigo de uma maneira inesquecível. E só para vocês terem uma ideia, eu não só escuto a voz de Deus, ele já pegou na minha mão, de diversas, né, duas formas, né, ele já pegou na minha mão. Tem certos momentos, já teve um momento que foi o mais inesquecível para mim, foi ele ter me visitado, né, eu estava dormindo. Só que aí o meu espírito estava conversando com ele. E ele veio me visitar. De qual foi a forma que ele veio conversar comigo? Ele me veio me visitar de carruagem. Sem brincadeira nenhuma, ele veio visitar de carruagem, né? Essa foi, né? Por isso que eu estou te falando. É a melhor, assim, Deus, ele vai agir, ele vai expressar com cada um de um modo diferente, né? Ele veio me visitar de carruagem. Eu estava dormindo, meu espírito estava conversando com ele, ao mesmo tempo que meu espírito estava conversando com o pai, eu vi um monte de... ou seja, eu só escutei os cavalos, né, no meu quarto, correndo, entendeu? E meu espírito conversando com o pai, entendeu? Mas eu tava vendo tudo. Mas eu vi meu espírito conversando com ele. Nossa, né? Ou seja, é uma das experiências mais marcantes, né? Quando ele se expressa comigo. Nossa, para falar a verdade, eu troco tudo neste mundo só para estar no colo dele. Eu prefiro perder tudo aqui na terra só para estar nos braços dele, entendeu? Porque eu amo o Pai Celestial. Eu digo para ele todos os dias, eu amo o Senhor, entendeu? Então, assim, a melhor forma é você ter um relacionamento com Deus. Não custa nada você pegar, dar bom dia para ele, boa tarde. Se você vai trabalhar, custa você dizer assim, Pai, Jesus, meu Divino Espírito Santo, me acompanhe. Me acompanha, faça parte da minha vida, entendeu? É isso, pessoal. A melhor forma de você escutar a voz de Deus é através de oração, ler a palavra e jejuar. Para mim, o jejum é um dos momentos mais marcantes, né? E assim, eu gosto sim de jejuar, porque eu me sinto mais, eu sinto ele mais perto de mim na minha vida. E é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo e vem fazer parte da nossa comunidade. Né? E seja bem-vindo, né? Tchau!